E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Começamos o nosso comentário, o nosso estudo, né? Até através com o próprio título do capítulo, que é Sacrifício de Mulher. Que um sacrifício de mulher que sempre nos causa admiração, é o que está relatado no capítulo 15 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que é a história de Joana de Cusa. Quem quiser dar uma olhada lá, porque realmente é muito interessante, é um aprendizado muito grande, é realmente um sacrifício de mulher também. Mas no capítulo aqui, o André Luiz nos relata, porque nós comentamos no programa passado, ele aprendeu a ser útil, encontrando nisso o prazer de servir. Comentamos sobre isso, o prazer de ser útil àqueles que sofrem, àqueles que estão sempre mais necessitados do que nós, sempre tem, e sempre os tem, como Jesus nos disse, né? Pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre, por causa das nossas atitudes de egoísmo e de orgulho. Então nos afastamos de Jesus, vez por outra. E mais adiante, ele continua comentando que ele já fazia um bom tempo, há mais de um ano, ele não voltou ao lar terrestre, apesar da vontade dele. E reconhecendo nisso, que não teria proveito. E já tiramos muito aprendizado daí, começando pela disciplina dele, pela obediência. Ele, vez por outra, tentava pedir a concessão para vir em casa, mas ele nem pedia, nem chegava a pedir. Era muito bem tratado, muito bem, reconhecia isso, né? Ninguém apontou, muito importante que ele relata em capítulos anteriores, que é o que ele está falando aqui resumidamente, que ninguém apontou o dedo para ele dos erros que ele cometeu. Isso é um autodescobrimento, porque é aquilo que os Espíritos nos dizem, ninguém convence ninguém dos seus erros, nós é que nos convencemos, que estamos errados, que temos que tomar atitudes diferentes, em qualquer situação da nossa vida. E ele comenta isso, não pediu concessões. Mas por quê? Ele fala que alguma coisa o tolhia. Né? E falamos sobre isso, sobre os espíritos protetores, colocamos aqui que pode ter sido a mãe dele, né? Que está sempre ligada, vai ter uma conversa dele com a mãe nesse capítulo, e sempre eu tolhi. A questão do espírito sempre intervir na nossa vida, nos aconselhando, é uma coisa, a gente aceitar é outra, não é? É outra diferente, e ele aceitou. E outro raciocínio lógico, muito bom, que ele diz, ele reconheceu que se tivesse proveito, ele teria sido encaminhado, já que todo mundo o tratou bem, o encaminhou para serviço do seu progresso, conhecimentos que ele ficou admirado, já no começo aqui da vivência da colônia. Tudo de proveito para ele, se fosse de um bom proveito para ele voltar em casa, o teriam levado. Mas o ensinamento para nós, gente, é o grande ensinamento aqui do livro. Esse livro tem repleto de ensinamentos, como toda a obra de André Luiz, é claro. Mas o grande ensinamento aqui do Nosso Lar, a nossa opinião, é que esse ensinamento para nós, essa lição, esse exemplo para nós do que vai acontecer conosco. Já aconteceu inúmeras vezes, vai continuar acontecendo. Vamos desencarnar e vamos ficar com saudade de muitas coisas, de pessoas e de coisas. Porque Tereza, inclusive, comentou sobre um personagem do livro Memórias de um Suicida, que é o Jerônimo, né? Uhum. E ele
insistiu deixar ele voltar em casa, é um aprendizado para ele, ele não era para voltar, mas deixaram para servir de aprendizado e ele ficou muito mal depois. Mas também tem o livro Sexo e Destino, em que a personagem Dona Beatriz também pede para ir em casa, vai, e quando ela vê a casa dela totalmente desfigurada do que era, né, abandonada e tudo, as suas pratarias, as suas coisas, e ela é uma pessoa boa, foi acolhida e tudo, ela simplesmente enlouqueceu. Então são as pessoas e as coisas, então é a obediência. Então esse reconhecimento dele é um grande ensinamento para nós também, né? É a lógica, né? Então, continuando, Tereza, aqui no... A gente... Cumpria, né? Cumpria em diante. Cumpria, É no meio do segundo parágrafo, vamos dizer assim, né? Eu acho que mais ou menos no meio do segundo parágrafo. Então, continuando. Cumpria, pois, guardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Então, são duas coisas aí. Ele cumpria guardar a palavra de ordem. É a questão da disciplina. É a disciplina que geralmente a gente não gosta. Mas se ele, um espírito que já passou pela sua situação de umbral, tormentos de consciência, né, que é umbral, foi resgatado numa colônia, está há 1 ano lá e desde sempre está obedecendo, é porque esse espírito já treinou, já vem treinando essa disciplina antes, em outros setores, mas já vem. A ser ele, nós acreditamos que seja Carlos Chagas, se a gente pegar a vida desse homem, muita disciplina ocorreu. Apesar de não ser um homem de fé, de não ser um homem, assim, vamos dizer assim, orgulhoso, egoísta, como quase todos nós, mas ele tinha uma disciplina, ele seguia a disciplina dele. É a questão do progresso intelectual que impulsiona o moral. É aí que os espíritos colocam, inclusive na pergunta 780 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí os espíritos respondem: decorre deste. Quer dizer, o progresso moral decorre do intelectual. Então, a disciplina é que vai colocar depois o progresso moral. Então, a disciplina de fazer o que tem que fazer na hora certa, tal, a disciplina do modo geral. E isso ele coloca aqui, né? Cumpria aguardar a palavra de ordem. Pronto. Né? Que foi a primeira lição que ele recebeu, recordemos, quando ele foi procurar lá o ministro, que ele queria ser médico novamente no plano espiritual. Quando ele viu aquela companheira que queria comunicar-se com o filho, mas não tinha nem um bônus horas suficiente, não tinha equilíbrio, não trabalhou. Se adquire o equilíbrio através do trabalho. Como é que os espíritos bons vão deixar alguém desequilibrado se comunicar com alguém aqui? Vai desequilibrar os dois, né? Vai ser cego guiando cego, os dois caem no abismo, como disse Jesus. Tereza, quer falar alguma coisa? Não. Então ele continua. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Olha, quando alguém assina uma promissória para o outro, vamos dizer assim, um aval, ele está se responsabilizando pela permanência dele. Então, o André Luiz, mais uma vez, mostrando para nós a questão da consideração que ele tem para com aquele que o resgatou lá do umbral, que foi o Clarencio. E responsabilizar-se por ele, no comportamento dele e da colônia. Isso é muito importante. A gente pode colocar isso na nossa encarnação. Nós, quando encarnamos, alguém se responsabilizou, alguém se pela nossa encarnação, pela nossa, vamos dizer assim, dando aval para nós encarnarmos. Olha, vai que eu vou te ajudar. Conta comigo, mas faz a tua parte. Mais ou menos assim. No linguajar, vamos dizer. Divaldo Pereira Franco, em algumas palestras, colocou que ele chegou a ver, a oportunidade que ele teve, o documento que ele assinou. Documento. Porque para nós, às vezes, há necessidade disso ainda. Para nós ficarmos ainda mais responsabilizados. O documento que ele teria assinado
se comprometendo a fazer o que ele prometeu na encarnação. E com certeza ele está fazendo, né? Pelo comportamento que a gente vê a vida dele. E é isso. Então é o que o André Luiz está dizendo aqui. Isso, aí a pergunta que fica, e nós? Como é que a gente está se comportando? Será que na hora das nossas tomadas de decisões, né, os nossos comportamentos, a gente se lembra disso? Que alguém no mundo espiritual, não é, avalizou a nossa reencarnação, que alguém vai ficar triste com o nosso comportamento, não é? Então a gente tem que também fazer essa pergunta, porque o André Luiz aqui é como se ele tivesse entrado no cheque especial. Por ele mesmo não dava mais, né, para fazer as coisas, para voltar a morar em nosso lar. Se só dependesse dele, mas a mãe dele e o Clarencio e alguns amigos, né, deram esse aval para ele. Então, ele agora, ele ainda não tem o direito de ser considerado cidadão de nosso lar. Ele ainda é o enfermo que precisa de ajuda. Então, nós também precisamos, não é, nos lembrar que todas as nossas decisões, todo o nosso comportamento afeta não só aos encarnados que convivem conosco, mas também aos desencarnados que avalizaram a nossa volta ao planeta, né? A nossa, vamos dizer assim, a nossa matricularam, né, a gente aqui no planeta, e eles estão sendo os nossos fiadores, vamos dizer assim, né? Então é isso que o André Luiz, ele está dizendo para a gente, né, reforçando isso, que os espíritos, eles, a maioria de nós aqui na Terra, realmente estamos aqui por intercessão de espíritos bondosos que nos amam e que nos ajudaram a ter essa nova oportunidade, porque a gente pensa que é fácil arranjar um corpo para reencarnar novamente, não é não? Não é não? E ainda mais, agora eu fico pensando nisso às vezes. Ninguém mais quer ter filho. Como é que vai ser quando a gente precisar voltar? Vai ficar difícil, porque cada vez mais as pessoas não querem ter filhos. Como é que os espíritos vão reencarnar? Vai ficar, né? Aí às vezes eu me pego pensando nisso. Falei, meu Deus, se o aprendizado é no corpo, maior, né? Lógico, no mundo espiritual você adquire conhecimento, mas a prática é aqui no corpo. Se as pessoas estão se negando a receber os espíritos, vai ficar complicado, né, para a nossa volta. As mães que têm 3 filhos, o pessoal já acha um absurdo. Hoje em dia, meu Deus, que doidura. Nossos avós tiveram 12, 13. Mas voltando só um pouquinho, quando ele fala aqui, aguardar a palavra de ordem, a gente pode ver isso, fazer uma alusão a esse raciocínio, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Lacordaire. E no final da mensagem ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então é o que exatamente o André Luiz está relatando aqui, é a submissão à vontade de Deus, porque no fundo aguardar a palavra de ordem dos espíritos aqui superiores na colônia Nosso Lar, para que ele voltasse em casa, é ter submissão à vontade de Deus, não é? A vontade de Deus não era essa ainda, porque os espíritos superiores já começam a fazer a vontade de Deus, até chegar no máximo que é Jesus, né? Eu e o Pai somos um. Então, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar desse fato. Que fato? Que o ministro Clarencio continuava a ser responsável por ele. Por diversas vezes, tinha defrontado o generoso ministro do auxílio. E, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Quer dizer, André Luiz devia olhar, quando é que vai chegar o momento? E lá, como se lê o pensamento, claro que o André Luiz, pensando o ministro, sabia.
claro, mas não falava nada, mantinha-se silencioso, porque não era a hora ainda. Esse é o grande aprendizado, pelo menos eu vejo isso para mim, e deve ser para muitos de nós, os ouvintes que também que estão aí estudando conosco, porque vamos desencarnar daqui a pouco e a gente pensa naquela pessoa que a gente gosta, ou nas pessoas que a gente gosta, nas coisas que a gente admira, porque temos apego, temos assim. Não adianta dizer, eu sou espírita, sou desapegado. Também, desculpa, mas tem que raciocinar, tem que ver direitinho isso aí, porque não é bem assim não é? A gente vê pelos ensinamentos dos livros, é muito difícil. Então é isso aí que a gente vai deixar, e deixar mesmo. Aquela frase, o Raul Teixeira tem umas palestras dele, né? Raul Teixeira, o palestrante de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade. Ele tem umas palestras antigas que ele dizia assim, a pessoa, eu vou deixar tudo para vocês quando morrer, porque não pode levar. Porque se te pudesse, não deixava muito não. E outra coisa, quando fala assim, eu vou deixar para vocês quando morrer, dependendo do que a pessoa vai fazer com o que você deixou, é melhor você não saber mesmo não. É melhor não. Porque se ela não der valor, o mesmo valor que você dava, né? Distribuir para todo mundo, ou deixar aquilo mofando, ou estragando, alguma coisa assim, criando traças e ferrugens. E você vai olhar, meu Deus, vai ficar com raiva da pessoa. Então é melhor, deixa para lá, né? É o que ele está dizendo aqui. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Ele era um ministro discreto, reservado, que o André Luiz aqui está mostrando para a gente que, apesar da autoridade que o Clarencio detinha, ele jamais usou disso para constranger qualquer pessoa ou para impor a sua vontade de maneira violenta, não é? Ele diz para a gente aqui, né? Ele bota, aliás, que ele quer falar um pouquinho do Clarencio. Clarencio nunca modificava sua atitude reservada no desempenho das suas obrigações. Quer dizer, ele não era aquele tipo de pessoa que vivia alardeando feitos. Ele era uma pessoa, não é, Clarencio? Por isso é ministro de nosso lar. Por isso é ministro, aqui, com certeza. Na Terra, os representantes políticos, né, os ministros, senadores, deputados, eles estão nos cargos pelo QI deles, por quem indica, esse QI de quem indica. Nosso lar não. Em nosso lar, a aristocracia que vige é a intelecto moral. A pessoa, para chegar a um cargo de ministro em nosso lar, ela tem que ter no seu, vamos dizer assim, no seu currículo, tanto sabedoria quanto bondade e humildade, que é o que a gente, infelizmente, não vê muito aqui entre nós. Então, o André Luiz aqui, ele está falando uma coisa, mas aí ele abre um parênteses para falar como é o ministro Clarencio lá, e se o Clarencio é assim, imagine, porque o Clarencio é ministro do auxílio, imagine o ministro da União Divina, o ministro da elevação, né? São espíritos também altamente elevados, né? Então ele está dizendo, ele está mostrando isso pra gente. Ele está falando da descrição. Apesar de toda a autoridade que o Clarencio tem, ele jamais era violento, era indiscreto, muito pelo contrário, ele era discreto, era um verdadeiro líder, né, na acepção da palavra, que todos os ministros deveriam ser, né, dessa maneira. Mas, por enquanto, a gente ainda não consegue ver isso aqui, não é, na Terra, enquanto encarnados estamos. Mas, como dizem, todo povo tem o governo que merece. Muitas das vezes, né, os políticos são um reflexo do povo, do comportamento da maioria de nós. Então, a gente tem que, né, entender também que se eles são assim, se comportam assim, nós também,
os cidadãos comuns também temos muito desse comportamento equivocado, com certeza. Não vamos aqui só acusá-los, porque também isso não é verdade. Nós, como cidadãos, é só observar o nosso comportamento na rua, não é? No trânsito. Como é que a gente age, não é? Será que a gente também no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a gente não está se comportando de maneira igual a esses, né, políticos que nós criticamos? É só parar cada um e observar o próprio comportamento. Ele está falando aqui, né, Tereza, da discrição. E como a Tereza colocou, isso é característica dos espíritos já elevados, né? Como o caso do Clarence, até porque ele é ministro, né? E a gente tem que observar também, quando os espíritos falam, respondem a Allan Kardec na questão de número 486 do Livro dos Espíritos, é o capítulo da intervenção dos espíritos. Eles dizem que os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Então, para o Clarencio, não falar para o André Luiz é um bem para o André Luiz, não tocar no assunto. Vai ter uma exceção que a gente vai ver mais adiante agora. Mas, talvez no próximo programa. Mas no trabalho cotidiano, não tocar no assunto de voltar em casa, que é o grande interesse pessoal do André Luiz, porque é normal para todos nós, é um bem para ele. E o que ele quer, ele vê ele bem. Isso traz uma alegria para ele, Clarencio. Então é uma alegria, fica ditoso o espírito quando ajuda. A gente pode ver isso em vários livros, vários romances psicografados por Francisco Cândido Xavier. Personagens que se sacrificaram pelo próximo, literalmente, e se sentem felizes assim. A gente sempre relata aqui a personagem Alcione, do livro Renúncia, né? Um sacrifício tremendo, para que a alma gêmea de sua alma tivesse um esclarecimento, não só ela, mas também uma pleiade de pessoas, de espíritos encarnados ali, tivesse com seu exemplo um progresso, e teve realmente. Então, é isso que traz para o espírito uma alegria, né, que ele está dizendo aqui. Então, e até se nós chegarmos no próprio Jesus, a descrição em que o mestre veio, o governador da Terra, o governador espiritual da Terra, o construtor do planeta. Depois que a gente se torna espírita, no meu caso particular, eu comecei, meu Deus do céu, o que é isso? Que espírito é esse? Porque a gente tinha uma noção antiga, na crença antiga que a gente tinha, no catolicismo, não criticando, mas é o que a gente tinha, e graças a Deus tínhamos, esse raciocínio que Jesus era o Filho de Deus ungido e pronto. Mas não, com a doutrina espírita a gente tem o esclarecimento que ele é o construtor do planeta. Ele fez um progresso individual através dos séculos, dos milênios, e conseguiu uma atitude, um progresso tal que consegue construir um planeta como o nosso e governá-lo. E aí, quando encarna para nos dar lição, vem numa manjedoura, num estábulo, numa aldeia, e vai morar numa aldeia simples de Nazaré. É uma simplicidade que constrange a gente, não é? Que é aí o que está embutido aqui na frase. Nunca modificou a atitude reservada do desempenho das obrigações diárias, né? É aquilo que a gente comenta, não é para fazer para aparecer, é para fazer porque tem que fazer. E a descrição é característica dos espíritos elevados. Porque se ele chega para o André Luiz e fala, né, olha, a sua esposa já está casada, fica calmo. O André Luiz não ia, nessa época, saber digerir essa informação. Ele poderia, não é, ficar revoltado, poderia, todo o investimento que foi feito nesse ano poderia cair por terra. Mas o Clarencio, então, nessa atitude realmente de sabedoria e bondade, que é a característica do espírito elevado, ele se cala, né? Ele não defronta, né? No caso, o André Luiz. Diferente o comportamento que ele teve com aquela senhora. Mas aquela senhora, ela, infelizmente, o comportamento dela realmente estava muito, muito infantil. E às vezes, quando a gente se comporta de maneira muito, muito infantil, a gente aí tem que receber algum tipo de, né, de puxãozinho de orelha mais forte. Mas
né? Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela companhia, desejando a todos muita paz de Jesus, muita saúde e muito bom ânimo para continuar na caminhada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.